Oi gente, eu sou a Sophie, eu sou atriz, criadora de conteúdo e lésbica, e hoje nós vamos falar sobre redescobertas e como a própria comunidade pode atrapalhar a gente no nosso processo de descoberta e até mesmo no processo de redescoberta da própria sexualidade. Eu postei um vídeo com esse mesmo tema aqui no YouTube, é só voltar uns vídeos atrás, o vídeo é esse aqui, só que de uma forma diferente. Nesse vídeo eu falo de uma forma mais engraçada sobre o assunto, trazendo exemplos da mídia como Fletcher, da Lins, Jojo Silva e até a Billie Eilish, então sobre redescobertas. Só que lá foi de uma forma mais cômica e hoje, depois de eu ter gravado aquele vídeo, apareceu um vídeo pra mim no TikTok. E aí eu gravei falando sobre o assunto, só que de uma forma mais séria, sobre uma outra parte da moeda desse mesmo assunto, e eu decidi trazer aqui pra vocês também. O que me fez, trazer esse vídeo é a frase, a pergunta. Por que que quando uma mulher que antes se achava bissexual e se redescobre como uma mulher lésbica, é tida como uhul, vitória pra comunidade, parabéns, diva, e quando é o contrário, uma mulher que se achava lésbica e se redescobriu bissexual, é tida como uma perda para a comunidade e massacram ela. E a gente sabe que isso é verdade, a gente vê isso muito no TikTok, com a popularização do TikTok e do Twitter, a gente vê pessoas que se redescobriram sendo massacradas, principalmente se você antes achava que era gay ou lésbica e aí passou a se entender como uma pessoa bissexual, pansexual, principalmente se for o caso de mulheres, porque a gente sabe que além de todo o preconceito, bifobia e LGBTfobia também, no mundo ainda existe toda a heteronormatividade que cai e ressoa muito mais em mulheres. Eu vi um vídeo no TikTok de uma menina falando, sobre isso e afirmando de que sim, quando uma mulher acha que é bissexual e depois se descobre lésbica, a gente ganha. E quando é o contrário, a gente sai perdendo. No vídeo, a menina fala que ser lésbica é um ato político e, que vai toda a nossa comunidade, o que a gente é obrigado a ser, de ser uma mulher que cresce e se casa com um homem e tem todo o papel de gênero num casamento. E ela falou que é muito mais difícil você se assumir uma mulher lésbica, porque, tem toda aquela frase, típica frase de é muito mais fácil você aceitar que você gosta de mulher do que você aceitar que você não gosta de homem. E então por isso seria mais difícil, e tem também toda a heteronormatividade e heterossexualidade compulsória que uma mulher lésbica passa. E ela fala sobre quando você é lésbica, é muito mais difícil você se assumir, porque quando você se assume como lésbica, tem o medo da sociedade. E quando você se assume ou reassume, redescobre como bissexual, tem o medo é só da comunidade, porque a sociedade vai te aceitar mais. Então é muito mais difícil você se reassumir como lésbica do que você se reassumir como bissexual. E assim, eu concordo que você anteriormente achava que era uma mulher bissexual e veio a se entender como uma mulher lésbica, você mostra todo o peso, de que provavelmente você passou por uma heterossexualidade compulsória que te fazia achar que gostava de homem, e tem todo o peso de ter superado essa heterossexualidade compulsória. E eu entendo de verdade, porque eu sou uma mulher lésbica que achou por muito tempo que era bissexual e se redescobriu há pouquíssimo tempo. Só que o que mais me irritou foi o jeito que ela falou. Ela falou como se ela estivesse comparando as dores. Como se tivesse, não. Literalmente comparando as dores. E eu sou a pessoa que é mais contra esse negócio de comparar dor. E eu não tô falando só sobre comparar dores sobre sexualidade. Tô falando sobre tudo. Odeio gente que fica comparando dor, porque o que dói pra mim pode não doer pra você e vice-versa também, entende? E quando é dentro da comunidade é mais ridículo ainda. Muito pior porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo suscetível e todo mundo vai sofrer um tipo de preconceito. Pode ser diferente, mas preconceito é igual a dor. E dor não se compara, gente, desculpa. Você falar que você se reassumir lésbica é muito mais difícil do que você se reassumir bissexual, ridículo. E ainda mais que ela falou como se... ela falou, tudo aquilo de que ser lésbica é um ato político. E eu concordo, ser lésbica é um ato político, só que ela não replicou quando ela foi falar sobre as bissexuais. Então, só ser lésbica é um ato político, único e exclusivamente para as lésbicas. E não, você ser bissexual, você também tá
tendo um ato político. E assim, gente, posso falar um pouquinho mais pra vocês sobre esse negócio de ato político, mas o ato político não é tipo assim, eu gosto de mulheres, logo girl power ou algo assim, sabe? Algo político. Não, é no sentido, você gosta de mulheres, você vai contra tudo aquilo que a sociedade te obrigou a ser, né? Tudo que uma sociedade heteronormativa te obriga e exige de você, e tudo que é normal para uma sociedade heteronormativa, se você vai contra isso, você já tá sendo, né? A partir do momento que você se assume, você tá tendo um ato político, né? Porque você tá indo contra tudo isso de que a sociedade te colocou. Então, se você é uma mulher que gosta de mulheres, independente se você gosta de homem também, você tá sendo força, você tá indo a favor do movimento, né, LGBT. E eu gostaria de deixar uma coisa clara que eu acho que essa menina esqueceu, é que uma mulher que se assume bissexual, ela não sofre só preconceito dentro da própria comunidade como, né, bissexual, e tem toda uma bifobia internalizada na própria comunidade, que, né, enfim, não preciso nem falar, acho que vocês já sabem, mas além de todo esse preconceito dentro da comunidade, ela também sofre preconceito na sociedade em geral, porque ela é uma mulher que gosta de mulher. Porque se um dia ela estiver andando de mãos dadas com uma mulher, ela vai sofrer preconceito do mesmo jeito que uma lésbica vai sofrer, porque preconceituoso nenhum vai querer saber, você é bissexual? Não, então não vou ser preconceituoso com você porque pelo menos você gosta de homem. Não, meu amor, é uma pessoa que tá fora da heteronormatividade, vai sofrer preconceito. Preconceituoso não liga pra qual letra do LGBT você é. Todos vão sofrer do mesmo jeito para preconceituoso. Preconceituoso não olha sexualidade. Vai ver uma mulher andando de mãos dadas com uma mulher, vai ser preconceituoso. Vai ver um homem de mãos dadas com um homem, vai ser preconceituoso. Não importa se aquela mulher ainda gosta de um homem, não importa se aquele homem ainda gosta de mulher. Muito pelo contrário, preconceituoso, se souber que aquela mulher ainda gosta de homem, é bissexual, ainda gosta de homem, vai começar as piadinhas do tipo, pelo menos gosta de homem. Mas certeza que no final você vai casar com um homem. Mas pelo menos ela tem salvação. Ela pode vir a se casar com um homem algum dia. Outra coisa que me irritou também é sobre ela falar sobre a heterossexualidade compulsória ser algo única e exclusivamente das mulheres lésbicas. Mas, meu amor, não tá só pras mulheres lésbicas, tá pras mulheres bissexuais e até pras mulheres héteros. Só que aí a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas eu tenho um vídeo falando sobre heterossexualidade compulsória. E se você vê o artigo, né, da própria pessoa que criou esse termo, que inclusive é uma mulher lésbica, ela fala que não são só as mulheres lésbicas que sentem, né, que passam pela heterossexualidade compulsória. E se a própria escritora falou, quem é você pra falar que não, né, amor? Enfim, se você assistir esse vídeo, eu acho que você vai entender a fundo o que é heterossexualidade compulsória, já vai ficar um pouquinho mais claro pra você, e eu acho que você vai entender que não são só mulheres lésbicas que passam por isso, né? Que qualquer pessoa que vá contra tudo o que a heterossexualidade, né, a sociedade heteronormativa coloca como padrão, já sofre ou vai sofrer em algum momento por heterossexualidade compulsória. Eu acho que o problema é que as pessoas do TikTok, elas só querem ver vídeos de 1,5 minutos, e aí vem alguma coisa lá no TikTok e acham que é a verdade absoluta do mundo e não pesquisam. E se você pesquisar o que é heterossexualidade compulsória de verdade a fundo, você vai ver que não tem nada a ver com sexualidade, e sim como a sociedade se comporta e como as pessoas se comportam através de como a sociedade te obriga a ser. Se você vê alguma coisa que você não tem propriedade, em algum lugar que você não tem super confiança, pesquisa. Mesmo até os lugares que a gente tem confiança, pesquisa. Então eu fico feliz desse vídeo dessa moça não ter viralizado tanto. Tipo, deu uma engajada, sabe? Mas não viralizou. Por quê? Eu abri os comentários e estavam escritos diva, arrasou e não sei o quê. Então se tivesse viralizado mais, poderia chegar em pessoas, né? Mais pessoas, e mais pessoas seriam desinformadas. Porque essas pessoas que estavam no comentário já eram desinformadas. E, enfim, acho que elas não pesquisaram a fundo, né? Agora eu quero falar sobre como esse discurso de que você ser uma mulher que se descobre lésbica é e você ser uma mulher que se redescobre bissexual é prejudica a comunidade bissexual, mas também a comunidade lésbica, inclusive. E eu venho aqui como uma mulher lésbica falar isso. Eu achava que eu era bissexual. Eu era assumida uma mulher bissexual por muito tempo. Até que eu passei 1 ano e quase 2 meses matutando na minha cabeça. E, né, depois fui levar a público, né, a internet, falei com a minha psicóloga, até que eu entendi e me aceitei como uma mulher lésbica. Mas eu fiquei
muito tempo matutando na minha cabeça. Será que eu gosto de homens mesmo? Ou o que que é? Sim, era um caso de heterossexualidade compulsória muito grande, óbvio. Só que todo esse discurso não me ajudou em nada, tá? Porque eu já tinha me entendido como uma mulher lésbica, eu já sabia que eu não gostava de homens, só que eu tinha medo de ir ao TikTok e falar que eu era uma mulher lésbica, porque assim, pra quem não sabe, quando eu tava tentando me descobrir, foi quando eu comecei a gravar vídeo, e aí eu criei uma comunidade de pessoas que queriam, né, que gostavam de mim, queriam se descobrir também, mas criei uma comunidade de muitas lésbicas falando que passaram por isso e tudo mais. Então eu tinha medo de ir a público falar, gente, sou lésbica, me entendi como uma mulher lésbica, já tinha me aceitado, mas eu tinha medo de falar. Porque imagina se eu falo com um público que eu tô criando aqui, é muito difícil começar a criar um público na internet, então imagina se eu falo pra esse público que eu sou uma mulher lésbica e um dia, do nada, né, num universo paralelo, eu volto, entre muitas aspas, porque eu nunca gostei, mas eu volto a gostar de homens, e aí eu vou ter que vir aqui na rede social de novo falar, não sou lésbica, me enganei, sou bissexual, e aí eu ia sofrer tudo isso que as pessoas, que as mulheres que achavam que era lésbica e que agora se entenderam como bissexuais sofreram, é isso? Eu não quero, então eu vou postergar o máximo possível, porque vai que um dia eu me redescubro e aí eu vou ter que passar por isso, eu não quero. Então é uma coisa que não ajuda não só as mulheres bissexuais, porque elas são as que mais sofrem, mas ajudam a própria comunidade que vocês fazem parte. Porque se vocês querem tanto, né, separar bissexuais de lésbicas, vamos lá, a própria comunidade que você faz parte, as próprias lésbicas sofrem com isso também. Principalmente quando elas estão tentando se redescobrir, quando elas estão tentando se descobrir. Elas não assumem uma letra, elas não assumem um rótulo que era pra ser algo acolhedor, que era pra ser um lugar onde a gente se sente bem, porque vocês agem assim. Então eu quero que vocês entendam que o meu medo não era voltar a gostar de homem. Eu sabia que isso não ia acontecer, eu já tinha aceitado. Eu passei 1 ano sofrendo com isso. Tinha uma coisa que eu tinha certeza, era que eu nunca ia voltar mais a gostar de homem. Mas vai que existe a possibilidade. Aí eu tenho que vir a público, porque eu sou uma pessoa, uma figura pública, eu tenho que vir a público. Falo que me redescobri como bissexual e aí eu sou massacrada, justamente o que aconteceu com a Dailins, por exemplo, que eu já contei a história aqui pra vocês naquele vídeo que eu mostrei lá no começo do vídeo. E aí eu sou massacrada igual ela? Eu acho que eu nunca vou concordar com esse discurso. E eu vou dar uma opinião mais polêmica agora. Eu acho que a maioria das pessoas que comparam, das mulheres que comparam dores entre lésbicas e bissexuais, são lésbicas. E eu falo isso sendo uma lésbica dentro da comunidade. Eu digo a maioria porque no vídeo que eu postei no TikTok, eu falei todas, e aí veio um monte de gente, para de generalizar, tá? Então não vou generalizar, mas a maioria. Entra no Twitter, entra no Twitter e pesquisa briga entre lésbicas e bissexuais. Não sei o que lá, lésbica e bissexual. Você vai ver que é sempre uma lésbica atacando uma bissexual. Nunca ao contrário, porque elas já são tão atacadas nesse quesito, porque tem outros quesitos que a gente vai falar também que a gente, enfim. Mas elas são tão atacadas nesse quesito que elas ficam até caladas. Nem vou falar nada. Só parece que vocês estão querendo rivalizar rótulos. Não importa que a letra é diferente, não importa que o rótulo é diferente, LGBTQIAPN+, ainda é uma mesma comunidade. Ainda todo mundo vai sofrer de pelo menos um tipo de preconceito. Então, pra que rivalizar? Ao invés de só se unir. Porra, pra mim parece tipo aquele negócio de negro sendo homofóbico, sabe? Tipo, você já é uma minoria, por que você vai atacar outra minoria? Mas é ainda pior porque você tá dentro de uma mesma minoria. Todo mundo, todos os gays, os trans, qualquer pessoa que vá diferente do hétero, cis, normativo, tá dentro de uma mesma comunidade. Então por que você vai atacar outra letra? Só acolhe a pessoa. E se eu, como uma mulher lésbica, estou aqui falando esse tipo de coisa e estou defendendo entre muitas aspas, porque é o que foi visto no TikTok, que eu estava defendendo os bissexuais, tá atacando a própria comunidade. Não tô. É justamente, sabe aquela irmã mais velha que, tipo, não vai aceitar tudo que você fala, vai brigar com você quando você faz merda? Sou eu. Porque eu sou da comunidade lésbica e eu não aceito esse tipo de coisa que lésbica faz com bissexual. Ainda mais que minha mulher é bissexual. Eu defendo ela, por ela eu vou até o fim. Entendeu? Enfim, e também não tô falando pra você levar isso aqui como verdade absoluta. Pega o seu celular, usa o seu poder e pesquisa, sabe? Vê um pouquinho, vê como que tá acontecendo tudo o que é falado sobre esse assunto. Então pesquisem, conversem. Só que comparador, isso aí, pra mim, passou dos limites. Pra terminar o vídeo, eu também gostaria de falar sobre uma discussão que foi criada nos comentários desse vídeo, que é sobre, né, de eu ter falado desse estigma de que as mulheres bissexuais sofrem com todo esse rolê de que
quando elas se redescobrem bissexual antes achando lésbica, né? Ai, ruim, não sei o que e tal. Não achei o comentário, porque tem mais de 1000 comentários desse vídeo, mas ela falou basicamente que ela acha que é porque quando uma mulher se assume lésbica, a sociedade, né, vê como se fosse uma fase e que em algum momento ela vai se entender melhor e ela vai entender que ela gosta de homens. E que reforça esse estereótipo de que você é uma mulher lésbica, você pode vir a ser bissexual, né? Tem toda aquela treta também de uma TikTok que postou esse vídeo de se você é lésbica, você pode vir a ser bissexual e não sei o que e tal. E de que essas pessoas que se redescobrem bissexuais, elas reforçam esse estigma, né, entre as lésbicas. E aí, outras pessoas responderam, e eu respondi também, que o contrário também é recíproco, gente. Então, o contrário também acontece. E eu posso dizer com muita propriedade, porque aconteceu comigo. Quando eu achava que eu era bissexual e quando eu me entendi como lésbica, eu postei um vídeo no TikTok, me redescobrindo e trocando minha bandeira, né, algo bem significativo, assim. E esse vídeo vai parar no Twitter, né? E tudo que vai parar no Twitter vira bololô, enfim. E aí, como sempre, o vídeo tinha muitas bissexuais falando. É por isso que as pessoas acham que bissexual é só uma fase. E assim, sendo bem sincera aqui pra vocês, vai parecer de novo que eu tô defendendo bissexual, mas eu quero que se foda. Eu defendo as minhas bis e defendo as minhas lésbicas com as mesmas unhas e dentes, mas eu também tenho que ser, né, eu tenho que ser justa. E eu, sendo justa, eu já vi muito mais pessoas falando que bissexualidade é uma fase, ou então, tipo, escolhe quem é que você vai gostar, se você vai gostar de homem ou de mulher, dos dois não. E tipo, é só uma fase, daqui a pouco ela descobre quem que ela gosta de verdade e tal. Inclusive, quando eu achava que eu era bissexual, eu ouvia isso demais. Não vou falar que eu sofri bifobia porque eu nunca fui bissexual, né? Mas vocês entenderam que eu ficava puta também, porque eu defendia. Mesmo não sendo, eu defendia. Do mesmo jeito agora. Eu não sou, mas defendo. Então eu preciso ser justa, que eu já ouvi muito mais gente falando que bissexual é uma fase do que ser lésbica sendo uma fase. Tipo assim, coisas totalmente diferentes, eu acho, né? Enfim. E aí era uma discussão justamente falando de que quando você é uma mulher lésbica que achava que era bissexual e se redescobre uma mulher lésbica, isso também reforça o estigma de que bissexualidade é só uma fase. Eu ouvi muito isso, e não só de mulheres bissexuais, como de homens bissexuais também. Porque o contrário, né? Eu sei que eu falo muito mais de mulheres aqui, porque eu sou mulher e eu vivo mais isso na pele, né? Mas o contrário também acontece com homens, tá? Então, de homens bissexuais falando de que isso reforça de que um dia ele vai se descobrir gay. Ainda tem todo aquele negócio. É uma bifobia gigantesca, gente. Se vocês quiserem, um dia eu falo sobre bifobia também, porque esse aí é um assunto que, dá pano pra vários vídeos, entendeu? Mas, enfim, é toda uma bifobia, né, de que, reforça essa bifobia de que, eles não, a pessoa, né, ele ou ela, bissexual, não descobriu ainda se gosta realmente de homem, e aí vai ser hétero, ou se gosta realmente de mulher, e aí vai ser lésbica. Então, bissexual é só uma fada, daqui a pouco ela descobre. E gente, vamos ser sinceros. Vamos tirar sem militância aqui também, vamos tirar toda a militância aqui. Você escutou mais que bissexuais são fase ou que lésbicas são fase? Bem mais que bissexual, né? Então, enfim. Então, se tudo reforça como é que fala? Reforça um estigma que não é verdade, que é só um estigma e que, né, enfim, por que a gente a própria comunidade vai se odiar? Gente, já vai ter tanta gente odiando a gente, vai ter tanta gente falando mal da gente, sabe? A gente tá todo mundo no mesmo barco. E assim, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, preconceituoso não precisa de desculpa, não precisa de pano, não precisa de por que ser preconceituoso. Ele vai ser preconceituoso sem estigma, com estigma, vai ser preconceituoso do mesmo jeito, sem eu achando que eu era bissexual e me assumindo lésbica, sem você sendo bissexual e achava que era lésbica. Não vai ser preconceituoso do mesmo jeito. Então, se todo mundo vai sofrer preconceito, por que a gente não se junta e combate o preconceito? Gente, sei lá, tô 43 minutos de vídeo bruto aqui, eu já me cansei, já tô só falando, se juntem e vamos pra frente. Bissexuais, lésbicas, gays, trans, travestis, todos os mundos, não binários, gêneros fluidos, todos nós, aromânticos, todos, vamos, se juntem.
Vamos fazer o comunismo gay. Cansei já, gente. Tô sem carisma. Tchau. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. Eu queria ter terminado o vídeo assim pra cima mesmo, porque foi um assunto muito sério. Vamos pra cima, entendeu? Então me segue aí nas outras redes sociais. Eu tô muito cansada, acho que eu vou mandar outra pessoa editar esse vídeo, que esse vídeo tá gigante. Beijo.